tudo bom? Muitas pessoas com mais de 50, 60 anos me falam que sentem dificuldade em executar alguns movimentos simples do dia a dia. Levantar, sentar da cama, sentar para levantar rapidamente, subir escadas, caminhar distâncias maiores. Às vezes não tem aquela força nas pernas, ou sentem dor muscular depois de fazer esses exercícios um pouquinho maiores, assim, uma caminhadinha um pouquinho maior. E acho que isso aí é normal, coisa da idade, tá fadado a acontecer. A ciência diz outra coisa. Tem um teste simples que você pode fazer aí na sua casa, que se chama o teste da cadeira, que pode determinar se você tá ou não com essa perda maior de massa muscular, da força muscular. A gente sabe que esse é um processo conhecido como sarcopenia e deve ser evitado justamente para a gente poder manter a nossa autonomia na velhice, né? Ninguém quer depender dos outros, gente. Então eu vou te falar nesse vídeo aqui como fazer esse teste em casa, com segurança, como interpretar esse resultado e o que a ciência recomenda para recuperar a força muscular e preservar seus músculos, que são tão importantes para você. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar, então, se você sente, né, esse desconforto nas pernas, essa fraqueza, se você antigamente tinha mais força para subir um lance de escada, para sentar, agachar, tá agachado para pegar uma coisa e consegue levantar com facilidade ou não? Como é que isso funciona? Quantos anos você tem? Escreve isso pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra já de deixar a curtida no vídeo, porque isso é muito importante pra mim, isso mostra pro YouTube que você gosta do meu canal, que você apoia e confia no meu conteúdo e também te ajuda, né? Porque mais vídeos nesse tipo de tema vão chegar para te ajudar. Como eu te falei, esse teste da cadeira pode ser um dos indicativos que podem ajudar você a perceber se você tá mesmo com sarcopenia ou não. E a sarcopenia é justamente a perda progressiva de massa e de força muscular que a gente tem à medida que a gente envelhece depois dos 50 anos. Isso pode acelerar por fatores como uma redução da produção hormonal, que é fisiológica em muitas pessoas, uma menor síntese de proteína muscular mesmo. Muitas pessoas acabam tendo uma inflamação crônica de baixo grau, muitas pessoas também vão ficando cada vez mais sedentárias, menos ativas com o passar da idade, e podem diminuir a ingestão de proteína. Então, essa combinação toda diminui a capacidade do corpo de gerar força nesses músculos mais importantes para a tarefa do dia a dia, né, das nossas atividades diárias, que são os músculos da perna e do glúteo. Os quadríceps e os músculos do glúteo podem ficar prejudicados. E isso preocupa a gente, porque a gente sabe que a sarcopenia, como eu te falei, essa perda da força do tecido muscular, pode aumentar o risco de quedas, de fraturas, a perda da autonomia da pessoa, dificuldade de realizar tarefas que antes eram simples para você, como pegar uma coisa que caiu no chão, e até pode dar um pior prognóstico em internações. Uma pessoa que internou por outra coisa, devido à perda, diminuição do tecido muscular, pode ter um menor prognóstico de saúde mesmo. Então, você detectar cedo se você está nesse caminho da sarcopenia ou não, é mais ou menos como você checar o freio do carro antes de alguma coisa acontecer. Vou te explicar então como funciona esse teste da cadeira, que é um teste usado em pesquisas e avaliações geriátricas. Ele é muito simples e é cientificamente validado. Você pode fazer em casa. Você já vai precisar de uma cadeira, né? O teste da cadeira, uma cadeira sem braços, com cerca de 45 centímetros de altura, um cronômetro, pode ser até o do seu celular mesmo, e um espaço seguro ao redor. Então, cuidado, né? Porque você vai ter que sentar, levantar, pra você, né, não se machucar aí com nada, uma cômoda que esteja perto, uma quina, né? Então, a técnica correta é você sentar bem no centro da cadeira, manter os pés na mesma largura dos ombros, né? Proporcionalzinho. Cruzar os braços sobre o peito. Para quê? Para você não roubar e usar a mão. E se levantar completamente. Depois você senta de novo com controle, sem se jogar, né, sem cair na cadeira. E aí isso foi uma repetição, ou seja, você está sentado, levanta e senta de novo, sem os braços. Isso foi uma. E aí no teste você faz 5 repetições seguidas e mede o tempo que você leva para fazer essas 5 repetições, entendeu? Então, como é que os cientistas interpretam esse resultado? Normalmente, menos de 12 segundos... tá ótimo, mostra uma força muscular adequada para a idade. Entre 12 e 15 segundos é uma área de atenção, vale começar a ter algumas ações preventivas para fortalecer a musculatura das pernas. Mais de 15 segundos já mostra uma perda de força significativa, e aí ele recomenda uma avaliação com um profissional de saúde, tá? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. A minha ideia é fazer você perceber que isso é importante para você. Qualquer dúvida que você tenha,
fala com o seu profissional de saúde, seu médico, seu professor de educação física, seu fisioterapeuta aí na sua cidade. Se você não conseguir fazer as 5 repetições sem usar os braços, isso indica ainda uma maior fragilidade muscular e uma necessidade de investigação. Então, lembra sempre que isso não é um diagnóstico, como eu te falei, né? Isso se chama identificação precoce. Esses valores foram validados em estudos científicos que relacionam essa velocidade do teste à massa muscular e o risco de quedas e a capacidade funcional futura. Então é bem importante, sugiro que você faça e depois escreva para mim aqui nos comentários qual foi o seu resultado. Então por que esse teste funciona tão bem? O movimento de levantar e sentar, ele envolve principalmente os quadríceps, que são os músculos da frente da perna, os glúteos, os posteriores da coxa, né, que são da parte de trás da perna, e o core, que estão relacionados à barriga e ao abdômen. Então, esse sistema neural que coordena, né, o equilíbrio, a velocidade, também acaba sendo avaliado nesse teste. Então, ele acaba abrangendo um grande tecido muscular, ele consegue verificar como está a perda ou não de músculo nesses grandes grupamentos musculares e também como está essa questão neurológica envolvida. Então, se você percebeu que você está tendo uma maior tendência a ter essa perda de massa muscular, é importante fazer alguma coisa, né? Você não vai ficar com essa informação aí e continuar com a sua vida do jeito que tá. Lembra que 2 coisas ajudam a aumentar a massa muscular: dieta, alimentação saudável e exercício físico. Uma sem a outra não consegue ter bons resultados. Então a alimentação é super importante, porque para você ter construção de músculo você precisa de proteína, que é aquele bloco de construção, né, dos nossos músculos. Então lembrar de consumir uma quantidade ideal de proteínas é super importante e normalmente nesses casos a gente pode até mesmo indicar 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então se você tem 70 quilos, mais ou menos 85 gramas de proteína por dia, não é 85 gramas de frango, tá? Então esse é um ponto importante. Se você não sabe exatamente quanto isso significa, existem aplicativos aí que podem te ajudar com isso. Qualquer dúvida, consulta o nutricionista da sua cidade. Mas lembra que boas fontes de proteína são ovos, carnes, peixe, frango, iogurte, até mesmo as leguminosas, né? Ervilha, feijão, lentilha, grão de bico, tofu. Então todos esses alimentos são proteicos e você pode encaixar um pouquinho ao longo do seu dia aí para garantir um bom aporte de proteína. Lembra de consumir proteína após o seu treino. Esse é um momento chave para você consumir proteína para construção muscular e preferencialmente com carboidrato para otimizar a absorção desse aminoácido, né, entrar mais facilmente no músculo. E lembra da vitamina D também. Níveis baixos são comuns e podem reduzir a força e aumentar o risco de quedas. Então a suplementação obviamente só vai ser feita com avaliação do médico ou do nutricionista. E eu tenho um vídeo aqui bem legal falando mais sobre isso também, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Com relação a essa parte da construção muscular através do exercício físico, o ideal é que você busque um profissional de educação física ou fisioterapeuta para te ajudar. Os cientistas indicam um plano de ativação, progressão e fortalecimento dos músculos, em que envolvem basicamente você fazer essas repetições, começa basicamente com 8 repetições, sentando e levantando, faz o descanso de 1 minuto, faz isso 3 vezes, né, que se chama 3 séries. Depois que você melhora, você pode ir fazendo uma progressão em que você agacha sem um apoio, e aí depois disso você pode ir fazendo uma progressão maior ainda, tá fazendo agachamento segurando uma garrafinha de água de cada lado, uma garrafinha de 1 quilo. O ideal é que você busque a orientação do profissional de educação física para ele avaliar o seu caso. Ou o fisioterapeuta, né, nesse caso, que é bem importante também. Então, qualquer dúvida, consulta o profissional da sua cidade. O ideal mesmo é que você lembre que você vai precisar trabalhar o músculo para o músculo crescer. Porque só consumir proteína e continuar sentado no sofá não aumenta o músculo, entendeu? Não causa hipertrofia. E esse é um ponto importante pra gente relembrar. Lembra de dar uma olhada nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar de forma complementar e me fala qual foi o seu resultado no teste. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo para me ajudar também e compartilha, né, com quem você acha que precisa dessa dica. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!